Jesus então cumpre cada passo da aliança. O primeiro passo que ele cumpre é a troca de túnica. Primeiro passo, troca de túnica. Por quê? Ele troca de vida. Porque essa troca de túnica simboliza vida. Vida. Ok? Ele veio para trazer essa realidade para nós. Ele dá a sua vida por nós. Ele dá a sua vida por mim e por você. Então, como nós tínhamos que trocar de roupa, ele pega a minha roupa suja, a minha roupa imunda, essa roupa trapo de imundícia, muito velha, a natureza velha, né, cheia de doença, cheia de pecado, cheia de derrota, cheia de maldição. Jesus pega tudo isso, aí ele vai, ele me dá a sua roupa nova, sua roupa limpa, cheia de glória, cheia de santidade. Isso é a troca de túnica. Jesus, ele toma quem eu sou e me dá quem ele é. Ele se torna homem para que eu me torne filho de Deus como ele é. Ele se faz carne para que eu possa ser um espírito recriado e ser unido a Deus, porque ele se une ao Senhor em um só espírito com ele. Ele nasce como filho do homem para que eu possa nascer como filho de Deus. É assim que acontece. Lá em 2 Coríntios, vamos ver? 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Pega lá na sua Bíblia, vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Tem um exemplo clássico de troca de túnica, que é uma história que todo mundo conhece. É a história que existe entre Davi e Jonatas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, vamos pegar lá? 1 Samuel, capítulo 18, nos versos 3 e 4, fala assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa, olha, que trazia sobre si, e a deu para Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Essa é uma troca de túnica, são presentes que foram dados. Só que essa amizade de Jonatas por Davi, ela nasceu de uma forma inesperada. Eu estou só abrindo um parêntese aqui para explicar essa troca de túnica no contexto de Davi e Jonatas, tá? Já a gente continua com os passos de Jesus. Então, como foi assim um nascimento de amizade de forma inesperada, né? Foi quando Jonatas assistiu Davi naquela luta que teve contra o Golias, né? O gigante, aquele filisteu imbatível, né? Ele era o campeão dos filisteus. Então ele desafiava o exército israelita que afrontava o nome do Senhor. Foi nesse momento da luta entre os dois que a alma de Jonatas se alegrou, se apaixonou, né? Se ligou à alma de Davi. Por quê? Porque o companheirismo entre Davi e Jonatas, ele era firmado na aliança, mas ele era livre de interesses pessoais. O que Jonatas ia ganhar em defender Davi com tanta intensidade? Nada. Não ia ganhar nada. Pelo contrário, o Saul, que era o pai do Jonatas, ele era rei, né? E Jonatas, ele seria o próximo rei. Quando o Saul morresse, ou então ficasse velho demais. Era assim que acontecia. Então a sucessão seria ele. Então o companheirismo, ele nos leva a assumir responsabilidades de aliança. Foi o que aconteceu. Jonatas
e Davi, eles foram fiéis por propósito divino e não por herança consanguínea, não. Mas a aliança tem dois lados. E Davi, ele foi fiel também a Jonatas através de Mefibosete. Quando Jonatas morreu, ele mandou, o Davi mandou procurar se havia alguma descendência, né, do seu amigo. Então, Mefibosete, que estava protegido, né, num local escondido, porque naquela época, quando matava o rei, eles matavam era toda a descendência. Aí quando Davi convidou o Mefibosete para se assentar à sua mesa, o guardião dele, né, ficou com medo. Mas só que a intenção de Davi era simplesmente de honrar o seu amigo. A intenção dele era essa. Eu vou honrar o meu amigo, porque eu fiz um pacto de aliança com ele. Entendeu? Então o filho de Jonatas, que era o Mefibosete, ele veio e, mesmo com medo, né? Porque ele achava que o rei ia matá-lo. Aí ele se prostrou diante de Davi. Se prostrou. Aí o rei muito se alegrou por ver a face do filho do seu amigo. Era o seu melhor amigo. E essa cena é uma figura de Deus com a igreja. É Deus recolhendo, restaurando a sua igreja. É a mesma coisa. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Ele morava numa cidade chamada Lodebar, que quer dizer sem pasto. Não tinha alimento. Mas vergonha destruidora, que está em lugar sem pasto, por causa de uma aliança, se assenta à mesa do rei, que significa, né, casa de paz e prosperidade, lá em Jerusalém. Casa de paz e prosperidade. Então Mefibosete, ele se assentou à mesa do rei. E a vida dele, ó, mudou, virou. É assim que a graça de Deus nos trata. É assim que a aliança opera. Nós somos um povo de aliança, né? E de excelência. No lamento de Davi, pela morte de Saul e de Jonatas, é que a gente vê o valor de uma aliança de companheirismo. É aquela aliança de paridade, né? De afinidade. Então, da mesma forma que Jonatas atirou a sua capa para Davi, ele tirou a sua capa e deu para Davi, Jesus também estende sobre mim o seu manto de justiça. E sobre ele, ou seja, sobre Jesus, vai o meu manto de pecado, de escravidão, de sofrimento. Existem vários textos que você pode ler depois na Bíblia. Eu vou citar aqui para vocês, só para você ver esse tipo de troca de túnica, né? Vestes novas que nós temos. Você pode ler lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 e 8. Você pode ler também em João, capítulo 10, no verso 17. Colossenses, capítulo 3, versos de 8 até 10. Tem também Mateus, no capítulo 17, 2. Apocalipse 3, 5. E aí, por aí vai. E você vai ter vários versículos onde nós vamos ver, falar sobre essas vestes, essa mudança de roupa. Bom, vamos continuar então com Jesus cumprindo os passos da aliança.